Glória a Deus. Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós estamos numa trilogia, o que significa que nós estamos ministrando um tema extremamente importante em 3 ministrações. A primeira ministração tratou acerca do dragão, ou seja, acerca da instância superior do mal, enquanto o querubim caído, como que a serpente, a antiga serpente, cresceu até alcançar o estágio de dragão, conforme está em Apocalipse capítulo 12, e vimos que esse crescimento do dragão se dá pelo aumento de si mesmo. Como assim? Ou seja, a serpente representa simplesmente a inteligência, a capacidade de discernimento de si mesmo e do outro, que agora se orgulha e se eleva com o desejo de ser Deus, ou de ser como Deus, ou de ter para si um reino independente de Deus, como claramente está dito em Isaías, no capítulo 14, quando tipologicamente ali é anunciado a voz de Lúcifer que dizia acerca de si mesmo: eu subirei acima das mais altas estrelas, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Esta foi a queda dele, essa arrogância, esse orgulho, essa falta de quebrantamento, de desejo de se manter submisso a Deus, de viver por meio de Deus no seu reino. E esse grande engano foi contagiando outras consciências, que foram os anjos, a terça parte dos anjos, que caíram juntamente com ele. Os seres que habitavam a terra, no princípio, antes da criação do homem, eu falo da era pré-adâmica, que são os demônios, e posteriormente, então, o homem veio também a cair. E na medida, portanto, que as consciências, que as criaturas iam caindo, a serpente foi ganhando cada vez maior dimensão, maior poder, até o estágio de que o Apocalipse diz acerca de um grande dragão vermelho. A primeira mensagem foi sobre a questão da serpente que tornou-se dragão. A segunda mensagem nos mostrou como que a serpente, que o maligno, ele foi conquistando essas consciências. Como foi que ele fez? Foi por meio da palavra, por meio do ministério da palavra, por meio dos seus agentes na história, no caso da figura do falso profeta, que embora seja uma figura escatológica, ou seja, há de surgir nos últimos dias essa pessoa chamada o falso profeta, mas que, enquanto ministério do engano, foi manifestado ao longo de toda a história humana por meio dos falsos profetas. E hoje, então, nós vamos falar acerca da consumação desta obra maligna das trevas. A importância dessa trilogia é para que você entenda primeiramente que o mal existe enquanto consciências caídas, para que você compreenda que o maligno, ele tem um plano, ele tem um projeto, e que ele está trabalhando sistematicamente, desde a sua queda, para atingir a um fim, atingir ao objetivo do seu coração. Tanto é que o Apocalipse, ele se encerra, ou melhor, ele encerra o cânon das Escrituras, falando de pelo menos 2 grandes batalhas. A batalha do Armagedon, por ocasião da segunda vinda de Cristo, e a grande última batalha no final do milênio. Ou seja, essas 2 batalhas, elas revelam, elas demonstram como que o maligno tem um propósito de vencer a Deus. Se bem que isso é um grande engano, uma grande ilusão. É certo que o mal jamais poderá prevalecer contra Deus, porque Deus é o único que é absolutamente aquele que é de fato. Mas o fato é que nós que estamos na história, nós muitas vezes ignoramos os desígnios do maligno.
Muitas vezes, mesmo sendo cristão, não raras vezes, no desejo de cumprirmos a vontade de Deus, muitas vezes no esforço e nas obras para agradar a Deus, porque somos enganados pelo ministério profético da parte do maligno, que é o falso profeta e os falsos profetas, acabamos por ferir a Deus, ou mesmo de lutar contra Deus, pensando que estamos fazendo a sua vontade. Talvez o caso mais clássico e típico seja o caso de Saulo de Tarso. Todos conhecem a história, que veio a ser o apóstolo Paulo, que durante toda a sua vida, desde a infância, foi um homem rigoroso em relação ao serviço a Deus. Alguém que podemos falar categoricamente que ele amava a Deus, que ele tinha um zelo, que ele tinha um empenho. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, alguém que conhecia a lei, os profetas, alguém que lutava pelo cumprimento daquilo que ele conhecia, mas num dado momento da sua história, ele se depara com a luz no caminho de Damasco. Se depara com o Deus a quem ele servia e a quem ele não conhecia. Foi quando ele caiu prostrado, e a sua queda relatada na Escritura, ela é muito mais do que uma queda física. É certo que o texto, por ser histórico, fala de uma queda física. Tem até aqueles que dizem que Saulo caiu do cavalo, embora não tenha expressão na Bíblia que ele tenha caído do cavalo, mas se você pensar que ele estava, numa viagem, indo para algum lugar, certamente, ou possivelmente que estivesse montado a cavalo, mas o mais importante é que a sua queda registrada, muito mais do que uma queda física, representa o desmoronamento de toda a sua teologia, de toda a compreensão que ele trazia consigo, que ele julgava ser a verdade. Então, infelizmente, a maioria dos cristãos não tem a preocupação com a verdade. Eles recebem algo pronto, ou seja, nós nascemos no século XX, e logo que nascemos nós fomos sendo educados pelos nossos pais, ou pelos avós, ou pelos tios, educados nas igrejas, educado na escola. E a nossa educação, no aspecto religioso, foi nos formando e formando em nós conceitos, concepções acerca de Deus, mas que a história prova que o homem veio manipulando a verdade de Deus, como faz parte do ministério profético da parte do diabo, que desde o princípio que ele distorce não somente o sentido, mas sobretudo o significado. Quando ele não pode negar, ele simplesmente faz uma caricatura daquela verdade, para que os homens pensem que estão servindo a Deus, verdadeiramente fazendo a sua vontade, quando não raras vezes não estão. Então essa série, ela tem esse propósito de nos fazer enxergar, de nos fazer ver, para que nós possamos trilhar um caminho seguro na verdade de Deus. Quem aqui quer trilhar de modo seguro? Glória a Deus. Precisamos estar atentos a tudo que vamos dizer hoje, porque esta mensagem trata da consumação dessa obra, desse projeto, dessa economia maligna que tem por cabeça o dragão, que tem por veículo o falso profeta e que terá como consumação o anticristo. E eu quero, portanto, começar lendo com vocês dois textos. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 3, é o primeiro texto. Primeira epístola de João, capítulo 4. Eu quero que também vocês abram em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Dois textos. Eu quero abrir essa ministração com esses dois textos para começar a desconstruir algo muito necessário que seja demolido.
Vocês sabem que existe aí um grande interesse por temas escatológicos. Sabem disso? Vocês sabem que quando a gente lança, por exemplo, no YouTube, uma mensagem de caráter escatológico, ou seja, de natureza apocalíptica, o número de acesso é enorme. E quando se lança qualquer outra mensagem, a despeito de quão boa ela seja, o número é infinitamente inferior aos temas escatológicos. Sobretudo quando se fala então de anticristo. Há uma especulação muito grande, até porque as pessoas querem saber a identidade do anticristo. Quem é o anticristo? Tem aqueles que defendem que é o Papa, tem aqueles que já defenderam, por exemplo, que foram grandes reis do passado. Há aqueles que dizem que é uma tal de senhora Ellen Goldwhite, que essa senhora inclusive já faleceu há muito tempo, que é a profeta da igreja adventista sétimo dia. Há quem diz isso, né? Eles querem saber a identidade, quem é? Aí outros perguntam, será que o anticristo ele já nasceu? Aí eles querem saber, mas ele vai ser americano? Ele vai ser europeu? Afinal de contas, todo mundo quer saber alguma coisa nesse sentido, e me parece que existe uma grande expectação, e uma grande expectação acerca do anticristo. Falando desse tema, as pessoas logo elas ficam atentas e querem saber tudo isso. Mas nós vamos demonstrar logo de início que ainda que seja verdade, que há de surgir um homem na história chamado anticristo, mas o anticristo já está no mundo há muito tempo, ele já está agindo há muitos séculos, e é possível que nós estejamos, eu falo todas as pessoas, mesmo as cristãs, estejam sendo seladas na sua fronte com o selo 666, ou sendo marcados na mão direita com o selo 666, sem saberem. Isso porque também quando se fala do selo da besta, do anticristo, o número 666, em várias épocas, né? Sempre houve alguma interpretação. Hoje em dia fala de um tal de um biochip, que seria colocado para que um governo mundial pudesse rastrear a sua vida, te localizar e ter total controle sobre cada uma das pessoas individualmente em todo lugar do planeta. Mas veja comigo aqui em 1 João, no capítulo 4, o versículo 3 diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do... Está na sua Bíblia? Este, pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. Vocês têm ouvido que ele vem ou não? Agora, o que diz o restante do texto? E presentemente já está no mundo. Então, qualquer perspectiva meramente escatológica acerca de um falso Cristo ou um anticristo por vir, e nós ficamos procurando a sua identidade, a sua nacionalidade, é um grande erro, porque deste modo o espírito do anticristo está agindo presentemente e nós estamos simplesmente ignorando a sua ação, pensando que é algo meramente futuro. Daí se faz aquilo que nós costumamos fazer constantemente, a distinção de se estudar a Escritura do ponto de vista meramente teológico, enquanto doutrina. O anticristo, digamos, será um europeu que vai surgir a partir da reconstituição da Europa, e este grande homem poderoso vai estabelecer, portanto, uma única religião, uma única economia, um único governo e assim. Então, deixamos de olhar pela perspectiva meramente escatológica para olharmos organicamente as verdades acerca de Deus e as verdades que Deus nos revelou acerca do mal. Ou seja, a Escritura diz, o espírito do anticristo vem, ou melhor, o anticristo vem, porém, o seu espírito já está presente e agindo no mundo. Veja o texto de 2
Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 3 em diante. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto é a referência à segunda vinda de Cristo, né? Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado quem? O homem da iniquidade. Olhem para mim. E seja revelado o homem da... Ora, o homem da iniquidade, ele já existe. Só que ele precisa de ser o quê? Revelado. Você já obteve a revelação do homem da iniquidade? Vamos continuar nossa leitura. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava falar estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então ele está dizendo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai ser revelado. Ele vai ser manifestado. Versículo 7. Com efeito. Esse com efeito gera um efeito na nossa leitura. Ou seja, coloquemos da seguinte maneira: embora o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, há de ser revelado no tempo determinado, como está claramente aqui no versículo 6, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E diz mais: e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, nós temos aqui duas informações claras. Primeiro, o anticristo vem. O homem da iniquidade será revelado. O filho da perdição há de se manifestar. Tudo isso é uma perspectiva escatológica. Entretanto, é dito lá em João que o anticristo que virá presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está agindo no mundo. E Paulo diz que ainda que ele vá se manifestar, ele diz claramente que o mistério da iniquidade já opera. Então, a ação do espírito do anticristo, o mistério do anticristo, já está em operação desde sempre. Paulo proclamou isso, João anunciou isso, e nós precisamos então entender como que esse espírito está agindo, o que ele está fazendo, qual é a sua marca, porque ele deseja selar a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, escravos ou livres, todos ele quer selar na fronte o número, que não é um número, mas que, fazendo parte de uma arte, ou que seja de uma ciência chamada gematria, significa que é um nome que é gravado, e que esse nome está oculto por meio de uma numerologia. Ou seja, é desejo do espírito do anticristo que todos os homens recebam tal selo. E o pior, nós somos informados pela escritura que aquele que recebe esse selo, ele vai sofrer a pena da morte eterna. Ou seja, ele vai ser banido da vida. Ele vai ser totalmente aniquilado. Então é uma coisa muito grave. E as pessoas estão preocupadas. Pastor, mas e se esse chip chegar, por exemplo? Nós vamos aceitar ou não? Aí, porque já disseram que esse chip já existe, e nos Estados Unidos já tem alguém chipado, e não sei o quê, e tal. E na época da Dilma, falava que a Dilma tinha assinado um decreto que ia trazer esse tal do chip. Eu digo, pode trazer que eu vou receber o chip. Na minha mão direita, na esquerda, na testa, no pé, onde eles quiserem colocar. Porque o selo, o sinal ou a marca
que a obra do anticristo, ela só pode ser realizada num único lugar: na sua consciência, ou que seja no seu coração. Não é uma questão física, não é uma questão humana, faz parte desse projeto espiritual, dessa luta da luz com as trevas, do bem contra o mal, essa luta pela posse das nossas almas. E para nós compreendermos, portanto, essa questão, temos que voltar lá no livro de Daniel. Não tenho como ler todos os textos, mas eu vou fazer menção de todos eles, porque Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Assim como nós temos o Apocalipse no Novo Testamento, que é um livro escatológico, Daniel traz, pelo menos da metade do seu livro, capítulo 6, 7, 8, 9, 10 e 11, e se ainda compreendermos o capítulo 2, também, como parte, né, dessa estrutura, poderíamos dizer que 80% ou mais do livro de Daniel tem uma natureza escatológica, ou seja, trata dos assuntos relacionados a como o mal vai operar, sobretudo nos últimos dias. Eu quero ressaltar pelo menos aqui o capítulo 2 de Daniel, capítulo 3 e o capítulo 4 e o capítulo 7. Qual é a relação que esses 4 capítulos possuem? Capítulo 2, 3, 4 e o 7. Porque nesses capítulos nós vamos encontrar, primeiramente, Deus mostrando ao rei Nabucodonosor algo acerca de uma sucessão de reinos que haveriam de ascender na história. O rei Nabucodonosor, ele contemplou no capítulo 2, num sonho, uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte barro, em parte de ferro. Ou seja, uma estátua muito imponente, uma estátua muito orgulhosa, e ele percebeu quando que uma pedra, isso foi num sonho, foi arrancada de uma montanha, sem auxílio de mãos, e foi arremessada contra essa estátua, de modo a destruí-la completamente, e tornou-se um pó bem fino, veio um vento soprando, e aquela grande estátua desapareceu. E a pedra, que destruiu a estátua, cresceu e encheu toda a terra. Foi aí que surge o profeta Daniel para revelar o significado dessa estátua. Ele diz: olha, aqui Deus te revelou uma sucessão de reinos, uma sucessão de impérios. E cuidado com isso, porque há um costume, uma tendência de nós, conhecendo essa profecia, falamos assim: não, a cabeça de ouro está dito lá, é Babilônia. Mas eu pergunto, o que é Babilônia para você? Não, Babilônia primeiramente era um império da época, né? Por volta de 600 a.C. E esse grande império tinha um território. E, portanto, quem nascia dentro desses limites era um babilônico. Era uma pessoa, e havia um rei, o mais conhecido deles, o rei Nabucodonosor. Portanto, a Babilônia é a cabeça de ouro. Mas isso não soa um pouco para você muito pequeno? Ou não? Por que falar de um país? Por que a Escritura haveria de tratar profeticamente de uma mera nação? Ou não deveríamos nós pensar que Babilônia, muito mais do que ser um mero império ou um mero território que tem um povo e um governo soberano humano, tem um espírito, porque é um povo que luta contra os propósitos de Deus. Babilônia, na Escritura, no Antigo Testamento, constitui-se um dos grandes inimigos de Deus e do seu povo. Por isso você vai encontrar a história de que foi por meio de Babilônia que Jerusalém foi sitiada, foi tomada, foi queimada, e o povo de Deus, os hebreus, foram escravizados, foram oprimidos. E, portanto, quando a Bíblia coloca uma sucessão de reinos, devemos entender que em cada um desses períodos
e em cada uma dessas nações existe uma ação espiritual lutando de alguma forma contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus, com o fim de ganhar as almas para si. Isso é tão verdade, tão verdadeiro, que no capítulo seguinte, ao capítulo 2, parece que o rei Nabucodonosor foi para casa e ficou pensando acerca do sonho e da interpretação que Daniel dera do sonho. Porque Daniel havia dito o seguinte: olha, pensem comigo, a cabeça de ouro é Babilônia, mas depois virá um outro reino, que é o peito de prata, seria os medos e persas. Aí ele ficou pensando, então o meu reino, ele vai passar? Eu tenho um reino, mas esse reino não é eterno. Não, mas eu tenho que tornar eterno o meu reino. Olha o espírito babilônico. Eu não posso simplesmente permitir que alguém tome o meu poder e tome a minha soberania, e eu venha a decair a ser um reino secundário. Eu tenho que ser o único reino soberano sobre todos os reinos da terra. Mas é dito que depois dos medos e persas viria ainda um terceiro, que venceria o segundo. Viria depois um quarto, que venceria o terceiro, que venceu o segundo. E assim, de modo que a profecia demonstrava que os reinos humanos, entenda, não enquanto nações, porque nações haverá na eternidade. Leia Apocalipse capítulo 21 e 22, que é dito que os reis da terra vão levar as suas ofertas, ou que vão adorar a Deus na Nova Jerusalém, conforme o capítulo 21 e 22 do Apocalipse. Ou seja, haverão reinos na terra, haverá reinos sobre a terra. Então, quando diz que aquela estátua foi destruída, quer dizer, a destruição é de um espírito que, por meio daqueles reinos, estavam ganhando pessoas para si. Nabucodonosor, pensando nisso, falou: não, o meu reino vai ser eterno, porque eu vou concretizá-lo, eu vou mudar o destino, ou eu vou mudar a história, ou eu vou mudar o plano. O que ele fez no capítulo 3 de Daniel? Quem lembra? No capítulo 2 ele tem o sonho da estátua. O seu reino era representado unicamente pela cabeça de ouro. O que ele faz no capítulo 3? Uma estátua, conforme a do capítulo anterior. Só que a sua estátua é toda de ouro. Ele quer dizer, eu não sou apenas a cabeça, o meu reino é todo. E na sua representação, do capítulo 3, não há pedra que destrua tal estátua. Ou seja, ele se colocou e se impôs como Deus e disse: todos agora deverão se prostrar diante da imagem que eu erigi, que representa o meu reino. Você sabe da história, quando é dito que os 3 amigos de Daniel não se curvaram. Mas eu quero apenas que vocês entendam isso, que o capítulo 2 fala de que os reinos que se opõem à grande pedra, que é Cristo, ou que é o reino de Cristo, que é um reino eterno, essa grande estátua, ela está aqui representada nesse sonho por 4 reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas que vem uma grande pedra e fala assim: ó, eu vou destruir todos os reinos que se opõem a mim. Capítulo 3, a grande estátua que Nabucodonosor erigiu, toda de ouro, e agora é imposto a todos, que todos devem se curvar diante desta imagem. Ou seja, a ideia do espírito babilônico, ou que seja do espírito do anticristo, que já trabalhava desde sempre, é: todos os homens devem se curvar diante do homem. Essa grande estátua era um homem. E agora é dito: todos devem se prostrar e adorar a imagem do homem. Ou seja, é colocando o homem no centro de tudo, para fazer prevalecer o homem, e dizendo:
na nossa construção, no nosso propósito, no nosso projeto, não tem pedra. Nós vamos nos estabelecer e nós seremos, portanto, semelhantes ao Altíssimo. Só que aí vem o capítulo 4. E vem o capítulo 7. Eu falei para os irmãos de 4 capítulos. Agora é Deus dizendo para Nabucodonosor, ou para todos nós, dizendo, olha, esse projeto de fazer do homem o homem da história, o ser da história, o centro da história, esse humanismo, essa grande religião universal do fim dos tempos, o homem olha para si e vê como homem. Quando Deus vê o homem buscando tal intento, as coisas mudam. Primeiro, capítulo 4. Deus disse, porque Nabucodonosor não deu a mim a glória devida, ele vai se tornar num animal do campo, numa besta, e vai comer capim com os animais por 7 anos. E aí vem todo mundo perguntando, pastor, mas me fala, aí Nabucodonosor virou mesmo um animal? Perdeu o juízo de um ser humano? Ficou lá comendo capim, lá no pátio, ou no jardim do Palácio Imperial? Essa discussão não nos leva a nenhum lugar. Porque se ele ficou ou não ficou, e a Bíblia diz que ele ficou, que ele se transformou numa besta. Mas se tudo se esgota e se resume apenas neste evento, eu pergunto, qual é o interesse de tudo isso e por isso? Se não Deus dizendo, olha, quando o homem ele recebe de Deus a informação de que o reino de Deus vai prosperar e os reinos que se opõem a Deus vão ser destruídos. Quando este homem arrogantemente se impõe e exige adoração de si mesmo, ele se tornou, na sua mente, no seu coração, louco. Como um animal do campo, como uma besta, que não somente é besta porque ele é animal, mas na sua tolice, na sua ignorância, na sua brutalidade, porque não reconhece o Criador. Não é sem razão que no capítulo 7, um dos 4 que eu disse para vocês, quando Deus agora mostra a Daniel, não ao rei Nabucodonosor, que teve o sonho dos reinos, é Deus mostrando ao seu servo Daniel a mesma coisa que mostrou ao rei Nabucodonosor. Os mesmos 4 grandes impérios, Deus não mostra na figura de um homem, mas na figura de animais. O primeiro reino era como um leão, o segundo como um urso, o terceiro como um leopardo e o quarto como uma besta. Demonstrando como que aquilo que para o homem sem discernimento é um grande homem imponente, aos olhos de Deus, é o homem que foi brutalizado, é o homem que perdeu a sua consciência do que ele é em Deus, é o homem que agora já não consegue mais perceber a sua real natureza caída, a sua condição caída, porque Deus os vê como bestas. Então, quando chegamos no capítulo 13 do Apocalipse, que trata do anticristo, lá mais uma vez, esse homem chamado anticristo é também revelado como um animal, como uma grande besta. De sorte então que quando nós lemos, nós precisamos pensar, o que Deus quer nos mostrar com esse grande homem, anticristo, esse grande animal, emergindo das águas e exigindo que todos o adorem. Tudo isso está conectado àquela pequena frase inicial, lá em Gênesis 3, da serpente. Quando ela diz assim, olha, é certo que não morrerás. Pelo contrário, se você tomar do conhecimento e viver por meio do conhecimento, sem Deus, você será como Deus. Você será semelhante a Deus.
E não é de se surpreender que o apóstolo Paulo, ao falar do anticristo, é como que ele recuperasse Gênesis capítulo 3 e diz: olha, o homem da iniquidade é aquele que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Fala desse desejo maligno dentro do homem de se tornar como Deus, de tornar-se semelhante a Deus, o que implica que se o homem se tornasse como Deus, por que ele precisaria de Deus? Ele seria um Deus da história, poderia viver por meio de si mesmo, poderia viver para si mesmo, e Deus, que ele fique lá à parte, nós não precisamos dele. E ocorre que quando nós olhamos a história, e aqui eu quero fazer menção a algo que poucos atentaram para o seu significado. Existe uma promessa dizendo assim para o homem: olha, você pode ser como Deus. Agora o homem aceita, porque de acordo com o texto, ele recebe do fruto, ele toma do fruto para si. Ele passa a viver por meio do conhecimento, para si mesmo, por si mesmo, sem Deus. Então agora tem no coração do homem esse desejo de se tornar divino, de se tornar Deus, de se tornar eterno. E agora começa uma história, e para isso, esse homem vai precisar matar Deus. É possível matar a Deus? É possível? Impossível, né? Mas houve um homem na história que disse que Deus estava morto. Ele diz: Deus está morto. E muitos cristãos, até ignorando o que ele dizia, teceram críticas ao que Nietzsche disse. Esse homem só pode ser do demônio, porque afinal ele diz que Deus está morto, que Deus morreu. Até fizeram um filme para combater essa ideia, ou essa palavra de Nietzsche, Deus não está morto. Quem assistiu a esse filme? E o filme, inclusive, me parece que o autor do filme não deve ter compreendido o que Nietzsche disse, porque se Nietzsche disse, Deus está morto, isso implica o quê? O que subtende? Se ele está morto é porque ele havia. E se ele havia, o tema não é ateísmo. O tema é o homem na história. Desde o princípio, ele tem um anseio, ele tem um anelo de divinizar-se, de ser divino, Deus. Mas para que ele alcance esse intento, ele precisa de matar a Deus, de destruí-lo, não enquanto o ser, mas de destruí-lo completamente das mentes, das consciências e dos corações. Se ele conseguir aniquilar de si, porque o homem, criado por Deus, feito à sua imagem e semelhança, a despeito da sua queda, ainda existe uma fagulha que clama por Deus dentro dele. Ou seja, todo homem, por mais pecador, por mais caído, ainda existe dentro dele uma certeza que ele insiste em negar. Então é preciso que esse Deus, essa ideia plantada que está dentro do homem, venha a desaparecer completamente. Portanto, eu diria que quando Nietzsche diz Deus está morto, ele, por ignorância ou não, estava pelo menos trazendo uma profecia acerca dos tempos em que nós vivemos. Primeiramente, ele aponta para um grande fenômeno que nós muitas vezes deixamos passar despercebido. Quando Cristo veio e instaurou sua igreja, a sua igreja estabelecida na terra, ainda que tenha se prostituído, porque se casou com Roma, e aí surgiu aquela grande Babilônia, né? Aquele sistema religioso conhecido por cristianismo. Por 1000 anos, durante toda a Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela imperou. E esse desejo de ser Deus, dito pela serpente, plantado no homem, precisa
ser levado a cabo. E de que maneira? Há vários passos. Uma das coisas que aconteceram foi que logo foi estabelecido nesta igreja uma pessoa, um homem, a quem agora, de quem era dito ser o representante, o vigário do Filho de Deus, a quem foi dado o atributo da infalibilidade. É a voz de Deus que fala, o que ele diz é a verdade. É nas mãos dele e unicamente dele que está a graça da salvação. Porque isso foi ensinado, e até hoje é ensinado. Ou seja, eles diziam que não há salvação sem a igreja. Como se a igreja fosse a redentora da humanidade. Ou como se a igreja fosse aquela que pagou o preço pela humanidade. E agora é dito que somente ele tem o poder de perdoar os pecados dos homens. Olha como que, mesmo que em nome de Deus, mesmo que preservando a ideia de Deus, mesmo que dizendo e conduzindo as pessoas à adoração, ou suposta adoração a Deus, vai tirando dele os atributos e conferindo a si. Porque seria ele o único que pode tornar um outro homem dentro da hierarquia, digamos, um arcebispo, que pode fazer de um terceiro um bispo, que pode fazer de um quarto um presbítero, que seria o padre. E somente por meio dessa autorização, desse estabelecimento, dessa ordenação, ninguém pode se tornar, se não for estabelecido nessa hierarquia. É nesta ordenação que o homem adquire então agora o poder das graças divinas. Agora é dito que o padre, o último dessa escala, ele pode perdoar pecados. E se ele retiver os pecados, ficará retido. E se ele liberar o perdão, será perdoado. Esse grande período foi chamado de a Era das Trevas. Mas quem colocou esse nome não foi o cristianismo, nem os crentes, nem os protestantes, nem os evangélicos. Isso é o nome que a própria história, porque entende-se dentro desse olhar holístico de toda a história, que esse foi um período de profunda ignorância. Porque foi um período em que somente a igreja é que tinha a autoridade de estabelecer o que era a verdade. Se ela dissesse, eu estou falando hipoteticamente, que a terra é quadrada, isso era ou seria uma verdade. E quem dissesse o contrário era um herege. E agora, em nome de Deus, ela poderia matar aquele herege. Então foi uma era de ignorância, porque os homens não tinham acesso à Escritura. Foi tirada das mãos dos santos, dos fiéis, dos crédulos, o direito de ler, de pesquisar, de compreender, de interpretar, porque somente ao clero era dada tal autoridade, somente ele podia. Imagine que por muitos anos a missa era rezada em latim, e não basta ser em latim, tinha que ser de costa para o povo. Por quê? Para que a ignorância das trevas fosse mantida. Historicamente, esse período é chamado de a Era das Trevas. E é um período que historicamente se encerra, ele se acaba. E aí começa um grande problema. Porque quando pensa, o homem, ele se libertou das trevas, porque aí surge um período chamado o quê? Renascimento. Segue-se ao fim da Idade Média, da Era das Trevas, começa um movimento chamado Renascimento. Um movimento que resgata o 4º século antes de Cristo. O antropocentrismo. O homem no centro. Renascimento é retomando o homem que outrora esteve no centro e trazido agora novamente para o centro. Mas a Igreja Católica fazia o quê?
exatamente porque, em nome de Deus, embora fosse o homem estabelecido, mas eles conferiam toda a verdade a quem? Somente Deus sabe, ninguém sabe. Ué, como não vamos saber? Eu sou o representante dele. Então todo mundo tinha os olhos voltados para cima, sem saber de nada, apenas aprendendo o que recebia da grande autoridade romana. Agora, acabou essa era das trevas, o homem fala, vamos nos colocar aqui de novo, vamos trazer o homem para o centro. E aí surge um período literário paralelo a esse, chamado Barroco. O período Barroco é um período em que o homem, ele está desesperado, porque ele saiu de uma era em que tudo era Deus, para uma era que agora tudo é o homem. E agora esse homem, ele entra em crise. E agora ele fica na dúvida. As obras barrocas vão trabalhar sempre com duas perspectivas. Claro, escuro. Essa mistura. Essa crise. Anjos nus. As estátuas de anjos nus. Para fazer essa junção do divino com o humano. Mas segue-se aí um movimento chamado iluminismo. É quando surgem os grandes ateus da história. Mas esses ateus que surgem, e eu costumo dizer que todos os homens são ateus. Vocês são ateus. Eu sou ateu. Porque o que é o ateísmo? Pense comigo. O irmão José Lima, é um cristão? Você crê em Deus. Sim ou não? Então você não pode ser um ateu, porque você crê em Deus. Concorda? Mas imagine agora que está lá o José Lima, na fila de um banco, e ele começa a dialogar com alguém que também está naquela fila, e essa outra pessoa é um muçulmano, digamos, ou de uma outra religião, qualquer que seja. E aí o José Lima entra nos aspectos doutrinários, e ele diz, olha, eu não creio no seu Deus. Para o outro, o Deus dele é verdadeiro, sim ou não? E para o José Lima, o Deus dele é o quê? E para um terceiro, o Deus do outro é o quê? Tem alguém que diga que crê em Deus e o seu Deus em quem ele crê é falso? Mas como são muitos deuses porque eles se diferem um do outro, ocorre que aquele que não crê no meu Deus, para mim ele é ateu. Então nós somos ateus em relação a tantos deuses que foram estabelecidos pelos homens. Porque nós não cremos nos deuses deles. Mas para eles, o Deus deles é o verdadeiro. Se vocês não creem no nosso Deus, vocês são ateus. Quando então, no iluminismo, surgem vários homens que vão fazer a leitura do divino de Deus, mas ele vai pensar em Deus a partir da Igreja Católica, da história. Ele diz, não, eu não posso crer desse modo. Não tem como eu crer neste Deus. Agora os homens passam a negar a Deus. Aí surgem os grandes filósofos ateus da história da humanidade. Agora vocês observam que, juntamente com todas essas revoluções, que vai ter também agora a Revolução Industrial, começa o surgimento de uma série de ciências. Porque agora o homem livre da imposição de um suposto Deus, que só falava com um único homem sobre a terra, o homem livre agora ele pode estudar. Com a reforma protestante, a Bíblia voltou para as mãos das pessoas. E agora os homens começam a pesquisar, e o conhecimento começa a se multiplicar. Nós entramos numa era de uma grande revolução intelectual, de grandes ciências. Vai surgir a psicologia, a sociologia, a antropologia, enquanto ciência, enquanto estudo específico. E é neste momento, portanto, que o homem, cada vez mais, ele vai se entendendo que ele é capaz de mudar a sua própria história e a sua própria vida. Agora o homem imagina, pela ciência, ele pensa assim, olha, eu posso vencer a velhice. Será que o homem pode vencer a velhice? Mas como pensam os homens da ciência? Eles dizem, não, o problema do homem
da velhice é um problema técnico. Eles não estão pensando agora em Deus, em Escritura. Eles estão pensando, o problema é que as células, que elas morrem e se renovam, chegam numa certa idade, ela vai morrendo e outras não se renovam. Não nascem outras e aí vai vindo o envelhecimento. Mas se nós conseguirmos, através da engenharia genética, quem sabe, a resolver esse problema, o homem pararia ou não de envelhecer? Do ponto de vista técnico. Mas é assim que a ciência pensa. É assim que os homens pensam. Quando Nietzsche disse, Deus está morto, ele quer dizer, essa geração. Esse é o primeiro ponto que ele pensa. Essa geração, daqui para frente, esses homens vão cada vez mais pensar apenas no homem. Deus não tem ou não terá lugar nessa humanidade desse tempo. Porque o homem vai a cada dia buscar maior conhecimento, maiores técnicas, maiores desenvolvimento. E assim ele vai vencendo muitas coisas. Imaginem vocês que no passado, por exemplo, a tuberculose era um grande problema. Matava milhares e milhares de pessoas. A peste negra matou quantas pessoas? Milhares e milhares em todo o mundo. Pessoas morriam até de gripe. E o homem não tinha o que fazer, mas o homem foi aplicando o seu conhecimento e foi descobrindo a penicilina e depois os antibióticos. E agora o homem conseguiu vencer muitas enfermidades. O homem agora, sobre tais enfermidades, ele é muito maior. E a tendência é que esse homem se estabeleça cada vez mais. E isso gera o esquecimento de Deus. Porque se eu posso promover, por meio do meu conhecimento, se eu posso promover soluções, por que eu vou ficar buscando em Deus a solução se ela está comigo? Há estudos sérios, inclusive, que grandes empresas sérias estão investindo muito dinheiro para tentar vencer a morte. Lógico, isso é apenas uma tese. É uma hipótese, mas há pessoas que já querem e já pensam e já estudam. Ou seja, a humanidade vive uma época, um tempo, que o conhecimento está tirando Deus do centro da vida humana e da história humana. Mas não é questão somente da humanidade. Há também o problema do humanismo enquanto religião universal. Quem já ouviu dizer que o anticristo vai estabelecer uma única religião? Aí a gente fica pensando o quê? Que religião será essa? A católica, o cristianismo? Não, acho que ele vai estabelecer o islamismo. Olhem para mim. Vocês acham que no mundo em que nós vivemos é possível que surja um homem sobre todas as nações para falar assim, ó, acabou o cristianismo, acabou o islamismo, acabou, agora é uma religião única? Isso é possível? Você já refletiu sobre se isso é provável, pelo menos? Isso é improvável. Não se pode impor no mundo ou sobre o mundo uma religião tal como o cristianismo. Mas se eu disser para vocês que a despeito de quantas religiões existirem, todas elas formam uma só religião chamada humanismo. Porque todas têm o homem no centro. Não é uma religião única, embora apareça várias. Porque todas elas vão adorar o homem, vão tirar Deus de cena. E se vocês olharem profeticamente, é o terceiro ponto, eu estou desenvolvendo a ideia, Deus está morto. Como isso pode ser verdadeiro na prática da existência humana? Deus está morto quer dizer, para vocês, humanidade, vocês mataram, vocês destruíram. Vocês não têm mais lugar para Deus na vida, na história. Alguém diz, pastor, mas graças a Deus pela igreja evangélica. Porque a igreja evangélica não.
ela tem Deus no centro. Aí nós vamos encontrar Apocalipse capítulo 3, quando fala da igreja de Laodiceia. Fala da igreja dos últimos dias, mas não é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não é igreja. Sabiam? Não é igreja. Também não é a IURD, porque IURD também não é igreja. São instituições, são CNPJs. Alguém um dia planejou algo, formou uma cúpula, fizeram uma primeira reunião, uma ata de fundação, abriram um CNPJ e começaram ali uma empresa, um negócio, ainda que seja uma organização sem fins lucrativos, mas é organização. Casa da Bênção não é igreja. É uma denominação, é uma razão social. Ah, pastor, então eu estou na igreja certa, eu estou no ministério apostólico de volta à palavra. Esta igreja, não, é CNPJ. Pastor, de volta à palavra, é um CNPJ. Ministério apostólico de volta à palavra é uma razão social. Tem um estatuto. Tem uma ata de fundação. Você pode pesquisar, você vai encontrar o CNPJ. Eu te dou até a cópia, se você quiser. Pastor, então estamos errados? Não, eu estou dizendo que igrejas são pessoas. Do ponto de vista divino, igrejas são pessoas que creram no verdadeiro evangelho com uma fé genuína e verdadeira. E, portanto, quando eu digo a igreja do século 20 e 21, eu me refiro aos cristãos do mundo. E não a denominação A, B ou C. Para que ninguém fique orgulhoso, eu estou na igreja verdadeira. Não, você pode ser igreja verdadeira. Mas você jamais poderá estar na igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira é composta por tantos santos, por tantos cristãos, por tantos que creram, desde os primeiros, em todos os lugares, até os dias atuais. Você pode reunir todo esse povo num lugar só, com o nome de igreja, mas houve alguém que tentou fazer isso. Alguém que disse, não, igreja não tem nome. Igreja é igreja. Então nós vamos nos reunir numa cidade. Com que nome? Não, igreja. Nós somos igreja. O que você vai fazer? A igreja se reúne aqui. De modo então que fica lá meia dúzia de pessoas dentro de um salão. Nós somos a igreja. Mas e os irmãos que estão na Batista? Não, eles não são, lá não é igreja. Não, você está falando de instituição. Aqui também é uma instituição sem nome. Qual que é o nome, a razão social das igrejas? Sem nome. Não tem nome. A razão social não tem, sem nome. Aí passa a ignorar que os irmãos batistas, sendo eles cristãos genuínos, são igreja. As pessoas, os irmãos batistas, são igreja. Desde que cada um individualmente seja um verdadeiro cristão, no verdadeiro evangelho, com a fé verdadeira. E os que estão na Assembleia de Deus? Cristãos, igreja. Mas você diz que a Assembleia de Deus não é igreja? É, a instituição é CNPJ. Mas as pessoas que estão sentadas, que creram no evangelho, que a despeito de entender de um jeito ou de outro, mas talvez tenha crido no essencial, na morte expiatória de Cristo Jesus, que se fez carne, o Cristo se fez carne, morreu pelos nossos pecados, ele compreendeu, ele recebeu no coração, e foi enganado em várias circunstâncias, com falsas doutrinas, mas o essencial está ali, e Deus vai aos poucos iluminando, e libertando deste erro, daquele outro erro. Vocês entenderam o que eu estou dizendo ou não? A igreja, portanto, do século 20 e 21, ela é apresentada profeticamente como uma igreja apóstata. Uma igreja que disse para Jesus Cristo o seguinte, olha,
as portas estão abertas e nós não queremos mais você aqui conosco. O senhor se retire, por gentileza. Isso aí é uma figura. Vocês estão entendendo? Apenas uma figura para vocês entenderem. Aí Cristo saiu. Entenda, enquanto uma linguagem metafórica. E eles fecharam a porta. Mas não saiu, não foi do local de reuniões, não. Leia depois Apocalipse capítulo 3, do 14 em diante. E carta à igreja em Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras. Está falando da igreja, do povo. Que nem és frio e nem quente. Porque ser frio ou ser quente não é questão de ser positivo ou negativo. Ah, eu quero ser pentecostal que é quente. Não! Não ser frio e nem crente é você não ter uma posição definida. Porque frio é frio. E quente é o quê? Quente. Agora, e o ser morno? Morno tem um pouco de frio? Morno tem um pouco de quente? Portanto, ele é indiferente. Ou seja, fala de uma igreja indiferente a Deus. Mas ela ora, ela clama, ela sobe ao monte, ela jejuma, ela oferta, ela dá dízimo, faz campanhas, fazem concentrações em frente ao Congresso, tantas mil pessoas ajoelhadas naquele barro, naquela grama e a poeira subindo, com bandeira do Brasil nas costas, chorando, Jesus, Jesus, e canta uma música que tem 30 minutos chorando, gemendo. Mas está na escritura. E porque és uma igreja morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, é uma igreja humanista. É uma igreja que tem o nome de Deus e diz invocá-lo, mas só o conclama, o convoca ou o invoca para o estabelecimento dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus desígnios, da minha riqueza, da minha prosperidade, da minha saúde. Deus se tornou apenas aquele que satisfaz e realiza os desejos dos homens. E por isso é dito que Jesus, na própria carta, lá em Apocalipse 3, diz assim, olha, eis que eu estou à porta e bato. Ora, se ele está à porta, batendo, primeiro, ele está do lado de fora. Sim ou não? Segundo, a porta está fechada. Terceiro, tem alguém lá dentro que está ouvindo, mas diz, aqui não. Você vai ficar aí fora. Pastor, mas isso não pode ser igreja evangélica. Porque Deus está lá. Jesus disse, não está. Não está enquanto presença no sentido de ratificar, de corroborar, de aceitar aquele culto. Ele diz, não, vocês se tornaram uma religião humanista. Não é umbandista, não. Humanista. Porque é uma religião em que o homem se estabeleceu e se assenta como se fosse o próprio Deus. Porque ele reivindica para si. Até os assuntos metafísicos são reivindicados, enquanto salvação, por exemplo. Vivemos num tempo, e dessa igreja de que estamos falando, todos nós fazemos parte. Todos nós. É a igreja desses dias. Um tempo em que dizemos que nós cremos nele. Afinal, nós temos uma data de batismo. Fizemos o curso de batismo, fomos batizados, tomamos a primeira ceia, como quem faz a primeira comunhão, porque passamos a ter uma regularidade em cultos. Mas há um tempo em que
pouco se ama a Deus. Eu perguntei no início, quantos amam a Deus? Vocês levantaram as mãos, eu levantei a minha mão. Eu disse, quantos amam a si mesmos? Vocês ficaram meio assim, eu vou levantar minha mão. Aí todo mundo levantou também, que se eu levantei, então está todo mundo no mesmo barco. Não é pegadinha. Mas e quantos amam a Deus acima de todas as coisas? Será que aquelas palavras de Cristo que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, isso é válido para nós? Pessoal, nós vivemos depois da Idade Média. Nós passamos, inclusive, do mundo moderno. Nós vivemos a pós-modernidade. Um homem capaz de agregar riquezas. Riquezas não somente materiais, mas riquezas imateriais. E aí nos falta, aí eu pergunto, tais palavras de Cristo, buscar em primeiro lugar o reino, isso é aplicável? Alguém ousaria ser sincero e responder? Pode participar. Alguém gostaria de dar falar algo? É aplicável? O que é colocar o reino de Deus em primeiro plano? Significa que há outros planos. Porque casar-se é um plano bom, ou não é? Puxa, legal. Ter filhos, bom. Estudar, se formar, passar no concurso público, se aposentar, comprar uma fazendinha, não fazendinha, umas cabecinhas de gado, umas vaquinhas para dar um leitinho, umas galinhas, botar uns ovos, né? Um sítiozinho, passando um riozinho, né? Por dentro, final de semana. São coisas boas. Tudo isso são coisas boas. Ter um dinheirinho no banco, uma reserva, não é bom não? Uma reserva. É preciso, inclusive, pensem nisso. Ah, eu não posso, pode. Você pode, do pouco que você ganha, separar um pouquinho. E deixando. Isso é sabedoria. Isso não é amar o mundo, a riqueza. Você vive num mundo em que você amanhã vai precisar de fazer uma cirurgia, digamos. Você tem que ter alguma reserva. Isso não acontece ou não acontece? Agora eu estou perguntando para vocês, se no mundo atual em que nós vivemos, se é aplicável essa palavra de Cristo, o reino de Deus em primeiro lugar. É aplicável? É perfeito? Essa ideia é uma ideia em que nós pelo menos ponderamos. Vamos ponderar essa questão? Alguém já viu isso em algum lugar? Igreja, vamos ponderar. O quê? O reino de Deus em primeiro lugar. Você já cogitou isso na sua vida? Já pensou isso? Pastor, eu sou salvo pela graça. Essa graça pela qual você diz ser salvo é uma doutrina? Ou é a graça graciosa de Deus que entrou no seu coração e mudou todas as suas expectativas? Mudou a direção do seu olhar, do seu coração? Essa graça, ou será que é apenas uma doutrina que se discute, calvinismo e arminianismo? Será que nós não estamos com um bojo de doutrinas e ficamos discutindo quem tem a melhor doutrina, mas que na verdade só serve para o estabelecimento da nossa própria instituição? E para nós podermos falar, nós somos os melhores, porque temos a melhor denominação, temos o melhor rito, temos a melhor doutrina ortodoxa.
Será que nós não estamos sendo pegos pelo espírito do anticristo? Ou será que não estamos sob a sua influência? Os planos nossos são bons, mas infelizmente a pessoa se casa e não consegue mais congregar porque se casou. Casou. Pastor, vida de casado é difícil. Não é fácil. Aí nasce o primeiro menino, agora é pronto, aí não tem mais jeito, porque agora o filho se tornou um empecilho para se reunir com os irmãos, para ler a palavra com os irmãos, para orar com os irmãos, para adorar juntamente com os irmãos. Pastor, agora é o meu trabalho. Acredita que eu passei no concurso público e não posso mais congregar? O que deveria ser uma bênção se tornou o empecilho. Porque o reino de Deus em primeiro plano não há. Se não há reino de Deus em primeiro plano, o que há? Os meus planos. E se são os meus planos, é Deus ou é homem? E se é homem, não é o homem se estabelecendo? E o reino de Deus enquanto uma segunda ou terceira coisa? Não, Deus é importante, mas fazer igual o católico, com todo respeito a eles, não é? Você vai ao domingo, comeu a hóstiazinha, pronto, eu fiz minha parte. Essa semana estou livre. Está sendo instaurada no mundo uma religião que é a essência de todas as religiões. É uma religião única. Até porque o número 666 significa exatamente isso. O número 6 representa o homem, criado em qual dia? No sexto dia. Mas nos estudos de numerologia bíblica, o número 3, ao contrário do 6, representa Deus, que se revela enquanto Deus trino. Portanto, se o número 6 fala do homem, o número 3 fala de quem? De Deus. Então, se eu coloco o homem, que é o 6, 3 vezes, 666 é o homem que se coloca no lugar de Deus, ainda que carregue o nome nos lábios. Irmãos, é de uma seriedade o que eu estou dizendo. Não tem nenhuma acusação a ninguém. Eu estou citando o que a história está nos mostrando. E o quanto que nós temos que parar um pouco e pensar. Gente, o anticristo, que vem enquanto um homem histórico, ele existe, ou está se formando, enquanto um homem coletivo. É um homem, uma humanidade, um Adão, que tem uma forma de pensar. Aí tem o ateu que nega a existência. Aí tem um crente que, embora ele professe com os lábios, mas o coração está longe. É o homem que está se colocando. Por isso Paulo diz que o homem da iniquidade, ele vai chegar ao ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Por quê? Porque agora ele é o adorado, e o próprio Deus agora é que está a seu serviço. É ele que tem que me... Por isso que há algumas pessoas que descaradamente insistem em dizer: você pode colocar Deus contra a parede. Ele é obrigado a fazer isso ou aquilo outro por você. O anticristo está se formando. Você queria saber onde ele morava? Descobriu hoje? No seu endereço. É uma consciência caída que nega. Porque o negar não está nas palavras.
Jesus disse: olha, vocês invocam a Deus como Pai, mas o coração está longe. O que significa que é possível. E o próprio judaísmo, no tempo de Cristo, é a grande prova. É possível ter um povo extremamente zeloso na sua fé religiosa, professa, e o coração não está em Deus. Então nós temos que reconsiderar essas coisas. E me perdoe, eu não quis dizer que você é o anticristo. Eu quis dizer que o anticristo está se formando nas consciências e, portanto, em mim e em vocês, se nós permitirmos isso. Porque em contrapartida, no Apocalipse, se no capítulo 13 está dito que deve selar na fronte e na mão direita, esse número 666, é na fronte, é porque é na consciência que se forma. E é na mão, porque agora a sua ação, o seu viver, o seu fazer, vai refletir aquilo que está aqui. Aí o que ele está pregando? Não, isso aí é pregação. Não vamos confundir a vida humana com pregação. Pregação é o papel do pastor. Por isso que nós estamos assim muitas vezes. Enquanto tudo está mais ou menos, estamos por aqui. Mas se nos mudarmos daqui, tem muita gente mudando de estado, por razões lógicas e boas e consideráveis, nada contra. Mas será que na nossa mudança nós não vamos aproveitar que nós não temos igreja nossa lá e vamos ficar só olhando? Pessoal! Com todo o respeito ao pastor Moisés, que está se mudando, ao Gilmar, que se mudou, ao Vladimir, esposa, que vão se mudar. Eu estou perguntando se porventura amanhã o Jailson não vai se mudar. E não é que deva ficar, não. A pessoa aposentou, vai ter que mudar. Os familiares estão em outro lugar. Talvez estava em Brasília por razões. Mas será que nós vamos simplesmente agora, vamos aposentar da fé também? Aposentei geral. Você está rindo de quem, irmã Heloísa? Tem nada a ver com nada. Mas é provável que as pessoas pensem, agora que eu me aposentei, agora eu vou descansar. De tudo. E os seus dons. E os talentos. E o ministério de Deus. Não existe. Porque você pode ser um servo de Deus autêntico. Onde você estiver. Não abandone. Não permita. Coopere. Ajude. Continue amando a palavra e vivendo a palavra e pregando a palavra. É até bom que vocês se mudem mesmo, porque aí são os ramos que vão, alcançando lugares mais distantes. Olha que coisa boa. Transformar uma mudança de estado, ao invés de prejuízo, vamos pensar enquanto um saldo positivo, um lucro, no sentido de que agora, quando o Vladimir e a esposa e a filha já está lá, que eles estão de mudança para o Rio de Janeiro, vai aposentar agora o de volta à palavra está lá, porque ele está lá, porque o ministério está dentro do coração. Olha, não é um local, não é aquilo que foi ministrado. Agora nós temos mãos em Rio de Janeiro, nós temos mãos em Santa Catarina, nós temos mãos em Minas Gerais, estamos com os braços estendidos e se estendendo. Que maravilha! Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa gloriosa. Em outro momento, quando nós tivermos um outro tempo e oportunidade,
eu quero fazer uma revelação de um nexo que eu recebi essa semana. O nexo é que une duas verdades, mas que estava faltando. Tinha a verdade aqui e a verdade aqui. Está tudo certo com a verdade. Não muda nada a verdade que é dita. Mas, de repente, veio um elo. E aí se torna muito mais compreensível o significado de que se você não tem o selo do anticristo, se você não for humanista, não pode comprar, nem vender, nada. Existe algo forte, está diante dos nossos olhos, que vai te impedir de fazer essas coisas. Porque o sistema está implantado. O sistema das nações, dos impérios, dos governos, da economia, da ciência, da tecnologia, eles estão todos organizados e muito bem organizados contra Deus. Lógico que eles não conseguem colocar um dedo em Deus. Deus, ele é muito grande, o homem, coitado. Mas aqui pode, porque ele, na sua graça, deu a você a decisão, o poder de dizer sim e não. Você não é um robô. Deus não te fez como um animal que não tem o direito de se rebelar contra o Criador. Não tem direito. Nenhum animal tem direito. Tem, pessoal? Renato. O macaco tem direito de se rebelar contra Deus? A vaca, o canguru, o cavalo, tem como se rebelar, pecar, aborrecer-se de Deus? Agora, e o homem? Aí lá vem a velha discussão calvinista e arminiana. Pá, não vou discutir com você. Eu quero saber, você não tem como dizer sim e não? Na sua doutrina você pode montar um arranjo e tentar provar. Mas na prática você diz não, muitas vezes, quando se deveria dizer sim. Onde não se pode dizer não, não existe liberdade. A liberdade só se instaura na possibilidade do sim e do não. Se eu não posso dizer não, onde está liberdade? Eu sei que Deus vencerá, porque Ele também tem um plano dele. Mas esse vencer é vencer no sentido de fazer com que a sua vontade se curve à vontade dele. Mas Ele não fará com a força do braço. Ele vai nos cercar de circunstâncias meramente humanas. E para mostrar que o homem é fraco, ele vai olhar com muita pena, como um pai às vezes vê o sofrimento de um filho. Mas o pai não pode fazer muito, porque o pai fez tudo o que pôde. O pai instruiu, o pai falou, o pai até disciplinou, impôs limites, pagou o colégio caro, colocou detetive atrás, fez tudo, mas no final o menino não quis. Aí o pai agora vê o filho sendo preso. O pai sofre, a mãe sofre. Mas, quem sabe essa circunstância, eu coloquei uma situação meramente hipotética, né? Talvez não seja o caso de ninguém aqui, mas aquela circunstância não nos quebre, nos faça nos curvar, nos faça reconhecer. Quem sabe, quando vem o mal,
que nós não esperávamos e não contávamos, embora soubéssemos que é possível. Mas é sempre provável que vai para a vida dos outros. Para mim, não. Quem sabe a circunstância não me leve a entender. Eu não sou uma estátua de ouro. Eu posso até ser uma cabeça de ouro. Mas tudo isso será reduzido a nada. Porque só vai permanecer o reino de Deus. Vai chegar o dia em que dentro de mim só vai haver o reino de Deus. Hoje ainda há o reino do Alexandre. Hoje ainda o ego ainda afronta o reino de Deus e diz: não vou por aí, agora eu não quero, desse jeito eu não faço. Mas Deus é tão bom, porque Ele tem o poder de nos privar de qualquer adversidade. Pastor Renato, você é pai, né? Se você tiver, ou tivesse na sua mão o poder de privar seus 2 filhos de qualquer adversidade, você privaria. Sim? Todo pai faria isso. O nosso Pai Celestial, Ele tem todo o poder. E Ele não nos priva. Já se perguntou por quê? Deus é tão poderoso, todo poderoso. Por que Ele não... por que Ele permite que nós mudemos esse local amplo para um local pequeno que talvez não caiba todo mundo? Por quê? Não é uma situação adversa? Essa igreja é séria ou é brincadeira? Deus é bom? Ele é poderoso? E por que Ele vai permitir isso? A lógica da teologia humana não é que Deus deva nos dar um lugar próprio? Não é a lógica? Estou perguntando, pessoal, me ajuda aí. Primeiro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Começou daí. Segundo, nós somos os servos dEle. Nós estamos a serviço dEle. E aí Ele fica com essa murrinhagem. Ele é dono do ouro e da prata. Senhor, nos dê uma pepitinha. Pastor Josué, está indo para casa, você tropeça. Aí quando olha para trás, vê outra pessoa, uma pedra de ouro pequenininha. Bobagem para Deus. Ele é o dono do ouro e da... tudo é dele. E é com essa murrinhagem. Aí não, vamos para um local menor. Sabe por quê? A adversidade. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando em nós. Se nós enfrentarmos essa situação agora, com outro olhar, como quem pergunta: Senhor, o que o Senhor está falando, hein, conosco, nesta situação? Qual é a tua palavra para nós? Qual é a nossa necessidade? Aí o pai poderia responder: vocês não têm necessidade de um local próprio. Vocês têm necessidade de um coração generoso. Que tal? Quem prefere um local próprio a um coração generoso, levanta a mão. Quem prefere um local próprio no lugar de um coração generoso? Ou um ou outro. O que você quer? Coração generoso? Pode ser que não seja bem assim. Mas nós temos a chance de falar: Senhor, eu querer ter um coração generoso. Eu ainda não quero. Eu gostaria de querer, Senhor. Eu gostaria de querer. De querer. Porque, na verdade, eu não quero bem isso. Eu quero um local próprio. Não é? Qualquer 8 milhões, esse lote aqui é nosso.
Irmãos, o fulano passou necessidade. Vamos orar por ele? Vamos orar por ele? Vamos? Não. Vamos parar de bobagem, de ficar orando pelo outro. Deus quer que você seja o instrumento, que você seja a resposta da oração do aflito. O aflito orou. Não é pedindo para Deus levantar pessoas que orem por ele. Não. O aflito orou para Deus usar você como resposta para o aflito. Olha a diferença. Vocês entendem? A nossa necessidade são das coisas, é do próprio Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Que tal, a partir de hoje, nós entendermos, eu preciso me converter a Jesus Cristo e abandonar a imagem de ouro erigida, diante da qual eu me curvo diante dela, o homem, e colocar Deus no centro de tudo. Tudo, Deus. Eu tinha colocado alguns pontos aqui, é porque esse assunto é tão vasto, eu não teria como esgotá-lo numa conferência de 4 dias. Mas, na história, só para vocês terem uma ideia, essa negação de Deus, até chegar ao ponto de matar a Deus, finalmente, como disse Nietzsche, entenda matar no sentido de você se libertar dessa ideia de Deus e conseguir ser um ser que pode dizer, eu sou. Você está totalmente maduro para o lago de fogo, para a morte eterna. Quando eu falo você, nós temos essa linguagem, não é? Mas não é você, é o ser humano, a pessoa, qualquer um. Mas esse processo não se dá numa negação coletiva. A humanidade toda dizendo, Deus não existe, Deus morreu em coro, em uníssono. Não. Veio o ateísmo, ou veio o politeísmo. Olha para a história. As religiões mais remotas são politeístas. A negação do único, do verdadeiro, mediante o estabelecimento de vários, criados pelo próprio homem. Mas veio também o monoteísmo. Um único Deus. Isso é bom ou é ruim? Bem, isso é bom, a princípio, porque o próprio Yahvé disse, né? Eu sou o único. Agora, dizer que é o único não implica necessariamente o monoteísmo. Porque o monoteísmo tem uma eiva muito profunda. Embora confesse o verdadeiro, ele nega a imanência de Deus. Sabiam disso? Quais são as 3 grandes religiões monoteístas? Cristianismo, islamismo, judaísmo. As 3 grandes religiões monoteístas negam a imanência de Deus. Como assim, pastor? Eles entenderam Deus como um ser que mora numa galáxia distante, que está lá sentado num trono. Enquanto a Escritura diz, olha pessoal, Deus é tão grande, tão vasto, que nem a terra, nem o céu, nem os céus, nem o céu dos céus pode contê-lo. Nós não servimos a um Deus sentado num trono, numa galáxia. Nós servimos aquele que está presente em tudo, porque é Ele que faz e possibilita a existência de tudo. O monoteísmo não aceita a imanência de Deus. Eles se esqueceram de que tudo se move no nada.
Tudo se move no nada. Tudo que existe se move no nada. Eu posso ouvir um aplauso? Não. Tudo se move em Deus. Agora eu quero um aplauso bem grande para essa verdade. Se eu entender, olhem para mim, pastor, o que tem a ver com o anticristo? Tudo. Se eu entender que tudo se move nele, ele é a essência de tudo, não haverá lugar para o anticristo. O Cristo de Deus é a essência de tudo o que há. Ele disse: eu sou a vida. Pois quando eu vejo uma abelha voando, uma joaninha pequenininha, vermelhinha, com as bolinhas pretinhas, tão linda, pintado com pincel, que é uma coisa fenomenal. Ela está se movendo em Deus. Por isso que todo o universo é sustentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Quem nega isso, nega o Cristo. Quem nega o Cristo está no espírito do anticristo. Eu tenho que confessar a imanência de Deus. Eu preciso confessar. Não somos politeístas, mas não quero ser monoteísta, negando a imanência de Deus. Não. Sou monoteísta no sentido de que só há um. Mas essa verdade de que só há um está estabelecida sobre bases. Uma delas é a não imanência de Deus. E eu digo não a esse tipo de monoteísmo. Eu digo, se você quiser ir embora achando que eu estou com heresia, você pode ir, mas eu não vou negar a grande suprema verdade que Deus é que a tudo sustenta. Tudo existe é nele, tudo se move nele. Nele, imanência. Mas alguém vai dizer, não, mas aí você está partindo para o lado do panteísmo. Eu não disse que Deus é tudo. Panteísmo é fazer da criação o Deus. E, portanto, o panteísmo nega a transcendência de Deus. Entenderam? Não somente nega a transcendência, como faz da criação o próprio Criador. Faz da criatura Deus. Isso é mentira. O maior ser conhecido sobre a terra é o homem. A maior criatura é o homem. Porque não há na terra nenhum ser, nenhuma criatura maior do que o homem. Ou há? Pode haver criaturas maiores em outras regiões, outras dimensões, que não seja a terra. Mas a maior de todas elas não entra em paridade com o único que é. O maiorzão de todos, porque estava no topo da pirâmide, no topo, primeiríssimo lugar da pirâmide, ele começou toda a história dizendo, eu serei. Pastor, mas ele não é o primeiro. Primeiro é Deus. Ele pode ser segundo. Não, Deus não é primeiro. Porque primeiro, ele tem relação, irmandade, parentesco com o segundo. É uma relação. Deus não está para ninguém, nenhuma criatura. Ele é. Ele é. Simplesmente ele é. Então ele não é primeiro. Não, ele é. Ele não pode ser comparado, porque o segundo é comparado ao primeiro, e vice-versa.
E esse é primeiro em relação ao segundo. Então, Deus não se torna primeiro por minha causa. Porque quando nada existia, Ele sempre foi. E ainda que nada houvesse, Ele continuaria a ser Deus. Deus. Se o politeísmo gera vários deuses, se o monoteísmo nega a imanência de Deus, o panteísmo nega a transcendência de Deus, são todas ideias que na história foram sendo colocadas em nome de Deus, mas no espírito anti-Cristo. Nós temos que nos restaurar. Nós temos que sofrer uma mudança profunda de mente e coração. Esse ministério precisa de aqui no DF e em quantos lugares houver alguém do ministério, nós temos que começar a ser um germezinho, uma sementezinha, para sermos uma grande resistência contra o anticristo. Contra. Você quer lutar? É uma luta. Como é que Cristo luta? Quem já viu na Bíblia Cristo lutando? Tem no Apocalipse. Ele luta com a espada que sai da boca dele. Quando João viu, tinha uma espada da boca. Mas não é uma espada. A espada é a palavra de Deus, que é Cristo enquanto ser, é Cristo enquanto aquele que se fez carne, é Cristo enquanto aquele que habita você, enquanto novo nascimento, na restauração da sua consciência e do seu coração, e é Cristo, portanto, agora vivido e manifestado em você, quando você não somente vive Cristo, mas é pró-Cristo. Eu vivo por Ele. A minha vida só tem sentido por causa dEle. Aí nada de humanismo, aí nada de politeísmo, nada de monoteísmo enquanto uma estrutura de pensamento ideológica que tem como um dos fundamentos a negação da imanência. Pró-Cristo, contra panteísmo. Nós somos deuses, a cachoeira é Deus, a árvore é Deus. Você diz não. Por meio da criação, cantou hoje de novo aqui, muito linda a canção. Eu vejo a beleza de Deus. Eu nunca vou ver a Deus, porque ninguém jamais viu nem é capaz de ver. Agora, os atributos invisíveis, o eterno poder, assim como a própria divindade, se manifesta pelas coisas que foram criadas. Olha a separação. A própria divindade se manifesta por meio da criação. Criação não é divindade, mas ela manifesta a beleza de Deus. E aí nós vamos agora entrar numa busca. Qual que é a nossa busca? Ouvi, ó Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E isso você vai falar para os seus filhos, andando, quando estiveres no caminho, assentado à mesa, ao deitar, ao levantar. O único Senhor vai estar presente em todos os momentos da sua vida, da sua família. Ele vai ser o fundamento, é a pedra de esquina, é o arremate da sua vida. Tudo nele.
E você para Ele. E a igreja por causa dele, nele, para Ele. E o nome dele vai ser santificado. Aí nós poderemos dizer: Pai nosso, santificado seja o teu nome. Talvez não fosse isso que você esperasse para hoje, né? Anticristo. Aí você esperava que eu trouxesse uma palavra escatológica, né? De repente veio essa palavra desse jeito. E você, o que vai fazer agora? Você tem algumas alternativas. Você pode ficar com raiva de mim, me chamar de herege. Você pode tentar me descredibilizar, apontando as minhas eivas e falhas. Pode. Não pode? É um escape, é para que eu não seja, a minha consciência não seja arguida enquanto anticristo. Eu posso simplesmente chamá-lo de herege. Aquele barbudo é um herege. Faça como o outro, aquela barba velha nojenta dele. Você pode fingir que não entendeu e dar uma de João sem braço e ficar aí. Você pode falar: não, é verdade, mas eu estou afim de uma igreja que me eleve. Que o meu ego seja inflado. Eu preciso de alguém que me diga assim: você é a menina dos olhos de Deus. Aí você pode, é uma alternativa. Ou você pode ficar e falar assim: eu estou sendo desconstruído e hoje eu fui um pouco mais desconstruído. Porque se eu sou desconstruído, essa desconstrução é morte. Eu estou morrendo. E se então uma nova forma de ver, entender, interpretar o que vai refletir na sua vida humana está sendo erigido, construído, então é novo nascimento. Você está morrendo e nascendo de novo. Morrer com Cristo e nascer de novo não são doutrinas, embora possam ser passadas na forma de doutrina, mas é experiência enquanto a construção do novo homem, o Cristo coletivo de Deus. Porque o anticristo, aquela grande estátua, vai desaparecer. E o Cristo de Deus vai encher toda a terra. E esse Cristo coletivo, que não é nenhuma heresia, e eu posso falar porque se Paulo, a Escritura diz que Cristo, o Cristo de Deus é a cabeça e a igreja o corpo, então eu tenho o novo homem. E este novo homem é o Cristo corporativo, é o Cristo coletivo. Por isso que homem e mulher, macho e fêmea, lá em Gênesis, criados, Deus colocou apenas um nome, Adão. Sabe qual era o nome da mulher antes de ela se chamar Eva? Adão. Porquanto de Adão fora tomada. Uma com Adão. Adão. Gênesis 5, versículo 2. Portanto, se Cristo está sendo formado e gerado em nós, ele a cabeça, nós o corpo. Então, um só nome. O Cristo coletivo. Eu nunca serei o Cristo de Deus, mas me torno membro do seu corpo. E para ficar mais forte, Efésios capítulo 2, versículo 16. Nós os que cremos formamos um só corpo com Deus. Você tem a oportunidade de fazer desta mensagem um alicerce para a sua vida e para a sua fé. E experimentar profundas mudanças para a honra e glória daquele que é o único, o nosso Senhor. Amém?